Olá, segunda série. Vamos iniciar nossa 19ª aula de Química e hoje vamos ver a constante de equilíbrio expressa em concentração. Então, nós já vimos na aula passada dois exemplos de equilíbrio, né? Então, água líquida virando água em estado gasoso e o N2O4 gasoso se transformando em NO2 gasoso. Lembrando que são reações reversíveis, né? Então, ao mesmo tempo que o reagente vira produto, o produto vai virar reagente. Então, tendo visto essas duas reações, há algumas constatações experimentais que podemos notar. Então, primeira informação, visualmente os sistemas não mais se modificam. Então, como assim visualmente? O volume, a coloração, né? Então, nos exemplos que nós vimos, sempre mostrei para vocês o volume, falei da coloração que não ia mudar mais. A concentração das espécies químicas também não vai se alterar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se perde reagente, vai se ganhar. Porque quando o reagente virar produto, o produto volta a ser reagente. Não, lembrando, tá, gente? Não é a mesma molécula, o mesmo conjunto de átomos, mas sim o sistema, certo? E com isso nós verificamos que cada um tem a sua velocidade, certo? Então nós temos a velocidade da transformação 1, que é a reação direta do reagente virando produto, e temos a velocidade da transformação 2, que é do produto virando reagente. Porém, no equilíbrio, as duas velocidades elas vão ser iguais. Como assim, professor? Só lembrado que nós vivemos batendo na tecla no equilíbrio, tá, gente? É o reagente virando produto e o produto virando reagente ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo quer dizer que é na mesma velocidade, tá bom? E após o equilíbrio, nós podemos verificar que as propriedades macroscópicas do sistema não se alteram, porém, do ponto de vista submicroscópico, ou seja, se nós pudéssemos ver os átomos, as moléculas, nós iríamos perceber que as mudanças continuam a ocorrer com igual velocidade, né? Reagente, produto, tudo isso. Então, vamos verificar aqui uma situação. Vamos considerar essa reação reversível genérica. Vamos dizer que o A se juntou com B para formar C e D. Aí aqui é a quantidade, tá? É como se fosse A moléculas A, B moléculas B, tá? Quantidade. Então, esse equilíbrio é dinâmico, porque as reações continuam ocorrendo. Por que não? Desculpa. O equilíbrio é dinâmico, porque ele vai continuar ocorrendo, mudando as reações das moléculas, porém, o que nós vimos lá atrás, né, o volume vai se manter, a coloração vai se manter, porém, as reações continuam ocorrendo e com velocidades iguais. Na situação de equilíbrio, a situação de equilíbrio química é atingida por um sistema reversível em reação, quando, em consequência da igualdade entre a velocidade de uma reação e da sua inversa, suas propriedades macroscópicas permanecem constantes. Tá? Então, devido à velocidade igual, tanto da reação direta como da reação inversa, nós olhando por fora, o volume, verificando a cor, parece que não tem nada mudando, ok? Então, já que nós sabemos que cada um tem a sua velocidade e que elas são iguais, vamos verificar uma parte matemática e tentar igualar essas velocidades, tá bom? Então, a velocidade, gente, deixa eu pegar aqui um ponteiro. A velocidade, ela nada mais é do que o K, que vocês viram na aula passada que ele pode ser calculado, certo? Nós ainda não aprendemos como calcular, mas já já vamos aprender. Vezes a concentração do A elevado ao Azinho. Então, se vocês lembrarem da aula passada, tinha uma situação do NO2 que tinha 2O, então elevava ao quadrado. Aí eu falei para vocês, se tivesse 3, elevava ao cubo. Então, aqui, ó, deixa eu pegar outro ponteiro para vocês verem. Aqui eu tinha Azinho A, que é a quantidade. Então, eu elevo a A. Como assim, professor? Se tivesse 3A, eleva a 3. Se tivesse 2A, eleva a 2. 1A, eleva a 1. Né? Então, a gente não escreve nada elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, então a gente não escreve. Ok? Voltando para o ponteiro. E também a concentração do B. Aí, mais uma vez, ó, elevado ao Bzinho. Por quê? Quer dizer aqui, ó, que eu tenho Bzinho, quantidade de B. Se fosse 5, 5B, então eleva a 5, ok? Espero que tenha entendido. E depois nós temos também a velocidade da reação inversa,
que é o C e o D juntando e virando o A e B, né? Então a velocidade seria um K2, ou seja, o K dessa reação inversa, vezes a concentração de C elevado a C, que é a quantidade, mesma coisa ali, né? E vezes a concentração de D. Então, gente, inicialmente nós vamos trabalhar apenas com dados, não vamos trabalhar com quantidades ainda, tá? Mas a partir das próximas aulas nós podemos verificar algumas informações matemáticas, tá? Ou então eu posso mostrar para vocês em sala de aula, que é mais fácil de verificar num quadro e vocês analisando o cálculo passo a passo, tá bom? Então vamos lá. No equilíbrio, nós vimos lá atrás, né, que a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Então, vamos pegar apenas os valores da velocidade e igualar. Então, vamos pegar o valor da velocidade 1 e vamos igualar o valor da velocidade 2. Então, o livro fez isso. Velocidade 1 igual a velocidade 2. Em seguida, eles isolaram os Ks, né? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu apagar tudo que agora aprendi a apagar. Cadê? Vou apagar tudo. Então, eles isolaram os Ks. Olha aqui, ó. Esse K ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo, ok? Com esse K. Esse conjunto aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, olha o que nós vamos ter. K1 dividido por K2, ok? Concentração de C vezes concentração de D, dividido pela concentração de A vezes concentração de B. Ok? Aqui nós temos um gráfico mostrando a velocidade. O que acontece com a velocidade de uma reação e da sua inversa em função do tempo? Então, a velocidade da primeira ela tende a diminuir, enquanto a velocidade da segunda tende a aumentar. Mas vai chegar um momento que as duas vão ficar o quê? Iguais e vai ficar constante. Então, constante quer dizer que não vai mudar. Então, a velocidade dos dois. Enquanto o reagente está virando produto, o produto está virando reagente na mesma velocidade. Isso que quer dizer, tá bom? Voltando lá para os cálculos. Essa informação do gráfico era para ter mostrado antes. Está fora de ordem, tá? Voltando ao cálculo aqui atrás, ó. Então, sobrou aqui K1 dividido por K2 e o livro vai fazer o quê? Como o K1 e K2 são constantes, ele pega o K1 e divide por K2 e vai formar o que nós chamamos de Kc. O que é o Kc? É exatamente esse título aqui, ó. É a constante de equilíbrio, que é o K, expressa em concentração. Então, esse C é de concentração, tá bom? E sempre é dado em mol por litro. Os valores dessas concentrações aqui, tá bom? Então, concentração de C dividido por concentração de C vezes D dividido por concentração de AB. Então, gente, esse Kc nada mais é do que o produto, ou seja, a multiplicação de todos os produtos da reação, tá? Então, que vai ficar no lado direito da seta, dividido por pelo produto de todos os reagentes de todos os reagentes da reação. Então, tudo que está do lado esquerdo. Quando eu falo o produto, é produto matemático, tá, gente? É vezes. Então, muito cuidado aqui, gente. Muita gente erra o quê? Fazendo uma adição, pegando e somando. Não sei de onde que esse povo tira que é soma. Não é soma. Vou até apagar isso daqui para não atrapalhar vocês. Não é soma. Isso daqui, para quem não lembra, é vezes. Eu não sei de onde um monte de gente tira a adição. Tá? Gente, é a multiplicação dos produtos da reação dividido pela multiplicação dos reagentes. Sempre falando em relação à concentração. Tá bom? Então, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Quando tiver mais de um produto e mais de um reagente, multiplica. Multiplica. Nota bem grande no caderno. Multiplica. Não é soma. É multiplicação. Tá bom? Espero de coração que vocês não errem isso na prova, porque eu já estou cansado de corrigir esse erro. Não tem como aceitar. Beleza, gente? Então, é multiplicação. Não é soma. Continuando.
E nós temos alguns aspectos quando a situação atinge o equilíbrio. Olha lá, primeiro, o valor de Kc depende da reação e da temperatura. Então, cuidado, gente. Quando você tem um Kc, ele vale para aquela temperatura. Se a temperatura aumentar e diminuir, o Kc vai mudar. Ah, professor, se a temperatura aumentar, o Kc aumenta ou diminui? Calma, nós vamos ter uma aula para discutir isso. Não precisa se preocupar agora. O que vocês precisam saber é que, quando a temperatura muda, você tem que calcular um novo Kc, tá bom? E também independe das concentrações das espécies. Então, não adianta perguntar se vai ter mais reagente ou mais produto. Não, porque o Kc vai ser o mesmo. O que importa é a temperatura, tá bom? E claro, uma reação depende da reação. Você não pode comparar uma reação, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó. O livro dá 2 exemplos, né? Você não pode comparar a reação da água líquida formando água gasosa com esses 2 gases e dizer que o Kc é o mesmo, tá bom? Então, cada reação tem o seu Kc. Vou voltar para lá. Voltando para mais informações. Isso, foi aqui. Outra informação. Quanto, é um T, tá? Quanto maior o valor de Kc, maior o numerador da expressão. Então, isso é matemática, né? Se o número de cima ele é maior, o resultado vai ser maior. E quanto menor o valor de Kc, menor a concentração dos produtos. Tá bom? Então, quer dizer que os produtos, é o que estão em cima, vão ser menores. Continuando, é comum que se trate a constante de equilíbrio como um número sem unidade de medida. Então, aqui está do jeito que vocês gostam de trabalhar. Sem unidade. O que é unidade de medida? Você não vai colocar lá se é mol por litro, se é grama, se é litro, se é temperatura, se é tal. Não tem, é só um número puro. Tá bom? Vamos até ver um exemplo aqui no próximo bolinho e vocês vão entender. Ó. Olha o outro exemplo. Outra informação. Líquidos e sólidos puros não constam da expressão da constante de equilíbrio. Então, gente, quando você tiver líquidos e sólidos puros, quando a equação tiver lá um líquido, um sólido, nós vamos ver exemplos também futuramente, tá? Você vai utilizar o valor de a concentração como sendo 1. 1 que é, professor? 1 mol, 1 grama, 1 metro, 1 quilômetro? Não, só 1. Porque aqui em cima nós vimos, ó. Opa, voltou sem querer, passou sem querer, desculpa. Vamos voltar para cá e eu vou pegar o ponteiro para mostrar, ó. Então, por que é igual a 1? 1 que? 1 nada, só o número 1, porque aqui em cima diz, ó, sem unidade de medida, é só o número, tá bom? Então, Kc, o K, na verdade, porque nós vamos ver outro tipo de K também, o K, ele não tem unidade de medida, é só um número, certo? Aí nós temos algumas informações sobre o catalisador. Ah, professor, o que é um catalisador? A gente viu lá na situação de cinética, tá? É aquele elementozinho que vai auxiliar a reação a atingir o resultado mais rápido. Olha lá, o catalisador permite que o equilíbrio seja atingido em um tempo menor. Não é um tempo menos, é um tempo menor. Então, em um tempo menor, vai atingir o equilíbrio mais rápido. Porém, ele não afeta a constante de equilíbrio. Ou seja, porque tem catalisador, então o Kc vai mudar. Não vai. É o mesmo, tá? Porque o Kc ele não vai afetar na concentração dos participantes, nem do reagente e nem do produto. Por isso que ele não altera o Kc. Tá bom, gente? Aí aqui nós temos um exercíciozinho pedindo para expressar o valor de Kc. Então, esse expressar é expressar o Kc, não é o valor, não vai chegar no valor, né? Não vai ter um número no final. Porque aqui não tem exemplos com números. Mas em sala de aula eu vou fazer com vocês exemplos com número, tá? Então, ele dá aqui, ó, o reagente H2 gasoso, mais I2 gasoso formando 2HI. Então, como seria o Kc, gente? É só lembrar. É a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando, se tiver mais de um reagente ou produto, eleva aquele valor ao valor da quantidade daquele reagente do produto. Então, como que vai ficar esse aqui, por exemplo? Vou passar. Então, esse daqui vai ficar, ó, deixa eu pegar a canetinha mostrando. Então, começa com HI, ó, que é o produto. Ó. Então, concentração de HI. Quantos HI eu tenho? 2. Então, eleva ao quadrado. Se tivesse 3, eleva ao cubo. Se tivesse 7 HI, eleva a 7.
tá bom? Então, gente, eu copiei primeiro em cima os produtos. Professor, copiei sem querer os reagentes primeiro e o produto embaixo. Ok, sem querer você errou. Cuidado, para você não errar mais nas próximas, tá? Então, vamos lá. Colocou o produto em cima, passa a linha de fração, ok, fração, e vamos colocar os reagentes. Primeiro reagente, H2 gasoso. Então, concentração de H2, ok? Tem mais de um reagente, professor, tem o I2, então coloca o I2 também e multiplica, não é soma. Vou até apagar tudo para vocês verem como fica, então vai ficar assim no final, ó. Concentração dos produtos ao quadrado, porque tem dois produtos, né, 2HI, dividido pelo produto das concentração dos reagentes, H2 gasoso, concentração de H2 gasoso, vezes concentração de 2. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Tem aqui, ó, gás nitrogênio mais 3 gás hidrogênio formando 2 gás amônia. Então, vamos lá. Primeiro quem? Amônia. Dividido por quem? Nitrogênio vezes hidrogênio. Lembrando do que? Opa! Saiu. Desculpa. Voltando para a informação. De novo. Primeiro a amônia, depois esse daqui, vezes esse daqui. Lembrando sempre de elevar a quantidade. Então, tem 2 amônia, eleva ao quadrado. Tem 3 hidrogênios, eleva ao cubo. Ok? Olha lá como vai ficar. Passando, ó. Concentração de amônia ao quadrado, dividido pelo concentração do nitrogênio, só tem um, né? Então não eleva a nada, vezes, vou até colocar um ponto de vermelho aqui, ó, vezes concentração de H2 ao cubo, porque tem 3. Não é enfeite esse 3 aqui não, tá? Não é sempre que vai aparecer, só vai aparecer quando tiver 3 reagentes ou 3 produtos de algo, tá bom? Então, em sala de aula, gente, eu vou explicar melhor para vocês. Isso daqui vamos ver mais exemplos e, se possível, com número, tá? Bom estudo aí.